Olá, muito bom dia a todas as supermães aqui do grupo. Ora, hoje, e com base num tema altamente polémico que aconteceu ontem no grupo sobre uma mãe que se lembrou de colocar leite materno para fazer um brownie para levar para a escola. Bem, vamos lá falar sobre isso. Vamos lá falar sobre os assuntos decorrentes deste post bastante extenso e bastante polémico. Ora, começando pela parte da amamentação cruzada. Não, a OMS não recomenda que seja levada a cabo a amamentação cruzada. E eu passo a ler. Com o advento da SIDA, a partir de 1985, a amamentação cruzada passou a ser contraindicada. Hoje, a contraindicação formal pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde é para o HIV e o HTLV, que eu vou aqui só no instante confirmar o que é isto, que tem a ver com o HIV na mesma. É só outro nome para a coisa. Se a mãe tiver algum desses dois vírus, não poderá amamentar. Errado. Mães com SIDA, esta leitura aqui está errada, mães com SIDA ou com HIV positivo podem amamentar. Isto é um mito. Mães, mulheres com SIDA podem amamentar. Ok? Pronto. Eu peguei aqui no link. Pronto, confesso que não dei uma olhada, mas consigo filtrar a informação com base naquilo. E escolhi em brasileiro para não estar aqui a fazer uma tradução na hora de ler. Portanto, o leite materno, já toda a gente sabe, acho eu, que é dos alimentos mais completos, mais úteis, mais valiosos para a raça humana. Feita de humanos para humanos. Pronto. Existe em Portugal, neste momento, um banco de leite. O que significa que existe a amamentação cruzada em vigor em Portugal. Em Portugal e em muitos países do mundo. Porquê é que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a amamentação cruzada? Porque aquela mãe pode estar com alguma doença ativa e passa para a criança através do leite. Pronto. Como é a SIDA, pode ser passada através do leite, barra sangue, já se sabe. Hepatites, herpes, sarampos, rubéolas e etc e tal. Mas toda a mulher sabe que o leite materno é o melhor para uma determinada criança, dado os anticorpos que são passados através do leite. Ou seja, as defesas que uma mãe passa para um bebê. Certo? Pronto. O problema aqui, sobre uma mulher dar leite materno a outra criança, a outra pessoa, a outra qualquer coisa, prende-se essencialmente com o consentimento. E neste aspecto, no post de ontem, toda a gente concordou com o consentimento. Que, não sendo uma coisa propriamente normal, que deveria efetivamente ser consentida. Mas, entrando na parte do consentimento e do alimentar as outras crianças, isto aqui é assim uma cadeia de coisas. Sobre o facto de alimentarmos outras crianças ou outras pessoas, criou-se aqui um alarido tão grande sobre o leite materno que ninguém sequer pensou no chocolate, no açúcar, com que é que aquele bolo era feito, em que circunstâncias, com que é. Isto aqui também foi falado mais ou menos no post. Mas houve um foco muito grande sobre o leite materno. Falou-se nas alergias alimentares das crianças, falou-se nessas coisas todas, mas a questão essencial continua a ser que continuamos a achar super normal alimentar as crianças alheias. O que de si está errado. Nas escolas continuam a haver festas e continuam a haver pessoas que levam doces de casa, sejam eles feitos com o que for. O que sinceramente está errado. Porque as creches, regra geral, não informam dos quadros
alérgicos de todas as crianças a todos os pais. Portanto, um pai só sabe se perguntar. E muitas das vezes, não sei se a creche vai passar a informação correta sobre todas as crianças. Ou seja, se uma é alérgica ao glúten, se a outra é alérgica à proteína de leite de vaca, se a outra não pode comer amendoins, se a outra não pode comer morangos. Sinceramente, eu não acredito que uma creche dê esta lista a um pai de todas as alergias que existem naquela sala ou naquela escola. Pode acontecer, mas sinceramente eu fico assim um bocado na dúvida. E o enfoque foi tanto no leite materno que ninguém, ou melhor, que a maioria das pessoas não se preocupou com o açúcar, com o chocolate, com os aditivos e outras coisas, outros ingredientes que aquele bolo tivesse. E acha normal que uma mãe leve um bolo para uma escola. Eu sinceramente não acho. Sou muito contra os pais levarem coisas para a escola para alimentar os filhos dos outros. Porque eu não posso impor nada aos filhos dos outros. Porque se um pai decide que a criança é vegetariana, não há ninguém que tenha o direito de se impor àqueles pais e de dar qualquer coisa àquelas crianças. Se uma mãe não quer que uma criança coma chocolate, não há ninguém que se deva impor a uma decisão deste género. Se uma mãe decide que uma criança não bebe leite, seja ele qual for, não há ninguém que se deva impor a esta decisão dos pais. Portanto, por exemplo, no aniversário do meu filho em novembro, em que os pais levam qualquer coisa, eu levei um bolo de frutas. E foi adorado por toda a gente. As mudanças começam por nós. Alguém sugeriu, e muito bem, que em vez de se fazer uma festa ou uma feira dos bolos, que se faça uma feira de legumes e de frutas. As mudanças começam em nós, ok? Em nós. O que fazemos para os outros e o que aceitamos que os outros façam para nós. Portanto, é muito normal que se possa levar um bolinho para a escola, feito com o que for. E é muito normal que um bolo tenha leite de vaca. Que é pasteurizado, homogeneizado, tratado, diluído, blá blá blá, as castaquetas. Mas que não vem de origens muito éticas e muito saudáveis e muito normais. Quem não conheceu uma vacaria pode sempre ir. No campo existem muitas, é só, posso ver uma vacaria. Certeza, principalmente aqui no norte, certeza absoluta que há alguém que vos mostra uma vacaria. E de certeza quase que aposto que alguém vos mostra como é que se faz o processo de extração de leite. E vocês veem um bocado aquilo, pronto. Eu cresci com campo, portanto eu sei perfeitamente como é que são criadas as vaquinhas, como é que elas dormem, como é que elas comem, como é que elas são tiradas o leite, como é que o leite é armazenado. Eu conheço essa treta toda. Deixem-me ver aqui os comentários. A Débora diz, sim, todos os problemas eram o leite quando não se pensou efetivamente em todos os outros ingredientes. Houve quem pensasse, houve quem não pensasse. Bom dia, Sofia. Bom dia às 16 pessoas que cá andam a assistir aqui. A Liliana diz que não dão a lista, mas informam os pais das alergias e essas mães nesses dias mandavam um bolinho próprio para eles comerem. Ok. Eu não tenho propriamente restrições na alimentação do meu filho na escola, mas nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar de crianças de pais que são avisados sobre aquilo que vai ser levado ou para levar alguma coisa para aquela criança. Sinceramente, na escola, na creche do meu filho, não conheço isso. A Filipa diz que super de acordo, parece que toda a gente neste mundo anda muito ocupada em impor regimes alimentares e não só os filhos dos outros, como se tivesse alguma coisa a ver com isso. É aquela base, é aquele problema. Pronto, voltando um bocadinho à amamentação cruzada. Já falámos aqui sobre a amamentação dos filhos dos outros. Vamos deixar isso ao cuidado dos outros. E no que nos toca, não vamos mandar coisas para a escola que possa colocar em risco outras crianças e que possa ir contra as vontades dos outros pais. Fruta, à partida, todos os pais estão liberados a aceitar e a tolerar para dar às crianças. Portanto, vamos tentar fazer assim uma pequena mudança no mundo, das nossas creches, das nossas escolas, porque isto depois pode ou não contagiar os outros, e as mudanças vão-se fazendo devagarinho, as coisas demoram tempo a fazer, ok? E eu vou aqui pescar aqui sobre
a amamentação cruzada. Que ontem me pediram para falar sobre isto. Sobre a amamentação cruzada. Portanto, voltamos ao mesmo. Existe um banco de leite em Portugal. Existem bancos de leite a nível mundial. Mundial. Nós chegamos cá, a humanidade, devido a muitas amas de leite. E na altura em que as amas de leite, a amamentação cruzada, começou a ser moda, dar de mamar, amamentar diretamente as nossas crias, passou a ser de pobre, digamos assim. E isto são mudanças que vão acontecendo ao longo da vida, da evolução, das coisas todas, ok? Há eras em que amamentar é bom, há eras em que amamentar pode ser visto de outra forma, menos simpático. Infelizmente isso acontece. Da mesma maneira que usar carrinho chegou a uma altura em que era tudo muito chique, porque era extremamente caro, e só as senhoras dondocas é que tinham poder económico para poder carregar de carrinho, e andar com os bebés nos panos era visto como uma coisa de gente pobre. Quando começou a Revolução Industrial e quando o leite artificial entrou em peso nos mercados, novamente, era uma coisa de muito poder económico, ou seja, as dondocas conseguiam comprar leite artificial e davam. Conseguiam ter amas de leite, empregadas, servas, essas coisinhas assim. E amamentar diretamente um bebê passou a ser uma coisa de pobre. Por isso é que existe tanto mito enraizado sobre o leite ser fraco, sobre o ser água, sobre não valer de nada, mas o leite da vizinha já era bom. O leite da vizinha amamentava 10 crianças. E era bom, o leite dela era bom. Isto aqui são muitas coisas que vão acontecendo ao longo na sociedade, ao longo dos anos, e que, obviamente, acaba por levar a mitos, a coisas enraizadas. E, portanto, quando os leites artificiais entraram, houve uma campanha tão brutal, mas tão brutal, que o leite materno era mau, que hoje vemos os resultados a nível social, a nível quase global, pelo menos ainda em Portugal, de que o leite materno, nós conhecemos os mitos, é fraco, é aguado, não serve para nada, se é bom, se é mau, que não presta. Pronto. Vamos aqui tentar ler, que é para conseguir vos dar aqui uma resposta mais completa. A diferença do leite, do banco de leite para o leite de outra pessoa. É aqui uma linha. A diferença fundamental é que o leite doado diretamente por outra mãe para o banco de leite é que o leite do banco de leite é tratado, pasteurizado. Ou seja, acaba por passar um bocadinho pelos processos do leite de vaca. E por isso isento de outra possibilidade de transmissão de doenças. A mãe não deve amamentar outra criança que não seja o seu filho, mesmo se esta mãe estiver com exames normais ou tiver uma gravidez tranquila. Ela pode estar numa janela imunológica e esse bebê correr risco de contrair alguma doença. Quais os benefícios da amamentação, além de evitar? O leite materno é uma substância viva, adequada às fases de vida do bebê. Uma mãe prematuro terá um leite específico do bebê naquela faixa etária. Se o bebê estiver com alguma infecção, vai produzir mais defesas para combater aquela infecção. Acho que já toda a gente sabe isto. Mas, atenção a uma coisa. O leite materno é tão mágico que uma mãe consegue amamentar em tandem. E tandem é amamentar um recém-nascido e amamentar um bebê mais velho. Todo o leite adequado ao bebê que está a mamar. Portanto, se uma mãe efetivamente extrai leite para um bebê que não conhece, o leite que vai sair é adequado ao bebê que está a mamar. Se uma mãe amamenta gêmeos, o leite vai ser adequado a um gêmeo e a outro gêmeo. Se uma mãe amamenta em tandem, o leite é mágico o suficiente para suprir as necessidades do mais velho e do recém-nascido. Portanto, o leite materno
é sempre leite materno. É sempre ótimo, fantástico, maravilhoso. A Filipa diz, nada contra a amamentação cruzada com consentimento. Mas, por curiosidade, tens alguma info sobre os riscos desta prática quando cozinhado, usado num bolo? É uma questão de se procurar, mas eu não sei se existe informação quanto a isso. Mas toda a gente sabe que quase tudo que é cozinhado a 180 graus, as coisas morrem. Muito pouca coisa sobrevive a 180 graus durante meia hora, uma hora. Portanto, sinceramente, muito sinceramente, não sei até que ponto é que pode ser assim altamente perigoso. Se mete confusão na cabeça utilizar-se leite materno para se cozinhar alguma coisa, ok. Se vai contra o consentimento de uma prática não muito comum, ok. Mas aí também vamos entrar na parte da alimentação dos filhos dos outros. Ok? Pronto. Portanto, se vamos entrar no consentimento na alimentação, na utilização de leite, também devemos entrar no consentimento com a alimentação e com os ingredientes de outras coisas que são utilizadas nessas coisas todas. Opinião pessoal. Isto aqui é sempre uma opinião minha, ok? Isto aqui é aquilo que eu vos digo. Sobre a amamentação cruzada. Existem riscos de alguma doença infecto-contagiosa passar. Em contrapartida, todo o leite materno tem as próprias defesas para determinada doença. Pronto. Isto fica ao critério de cada uma. Existem os bancos de leite que começam a tratar o leite e em Portugal há um com regras estritíssimas e muito, muito, muito focadas na utilização de leite que só pode ser extraído lá, com bebés até aos 4 meses, qualquer coisa assim. Em muitos outros países existem muitos bancos de leite. Por exemplo, no Rio de Janeiro existem 17, no Brasil 218 bancos de leite humano. Portanto, na Europa de certeza absoluta que devem existir alguns. E cada sítio deve ter as suas regras para a doação e para a conservação do leite. O que, sinceramente, é uma pena que muito leite materno não seja aproveitado ou reaproveitado, tratado, para ajudar outros bebés. Eu, por exemplo, no meu filho mais velho, deitei mais de 5 litros de leite fora. Não tinha quem o dar. Passei muito tempo a tentar arranjar um hospital ou alguma coisa que aceitasse, mas não havia. Acabei por deitar 5 litros de leite fora. Hoje já utilizaria de outra forma. Utilizaria para regar as plantas, utilizaria para o banho, utilizaria eventualmente para cozinhar, porque se faz panquecas com leite de vaca, pode-se fazer panquecas com leite materno. Pronto, as papas, obviamente, que já toda a gente acha que usa papas para fazer essas coisas, portanto, há muitas formas de se gastar o leite materno. Pronto. Se tiverem alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários ou num post no grupo. Vão à página e ao YouTube para fazer likes e fazer subscrição e acompanhem as páginas todas, porque eu ando a separar informação, ok? Eu ando a colocar as coisas tipo no Aromas, no Trapos, na Lili, na página, com informação distribuída. Portanto, convém que vocês vão lá para fazer like, para seguir as coisas, porque senão vão andar a perder coisas que eu cá vos conto, ok? Um beijinho a todas, espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa. Eu ainda vou procurar mais informação e vou colocar no grupo sobre a informação da amamentação cruzada. Até logo, boa segunda-feira, boas férias.